No ano de 2025 a gente teve vários lançamentos impressionantes no mundo dos smartphones, não é mesmo? Foram tantos que eu tive que expandir a nossa lista de top 5 para top 7. Então esses aqui são os melhores custo-benefício para você comprar no finalzinho de 2025 e claro no começo de 2026. Lembrando que nessas listas eu gosto de focar não muito na ficha técnica, mas sim na experiência real que eu tive usando os celulares, tá? Então se você quiser mais detalhes sobre algum modelo citado no vídeo, todos terão link das análises aí na descrição. Sem mais delongas, bora para nossa lista. Na sétima colocação eu botei o Edge 60 Fusion, que é um intermediário premium da Motorola que se destacou muito pela bateria e tela, mas tem um desempenho decepcionante nos jogos, o que acaba prejudicando então para quem curte jogar no celular. O principal ponto alto dele é a bateria de 5.200 mAh e ele foi muito bem no nosso teste de autonomia, finalizando 8 horas de tarefas com 31% de carga ainda sobrando. E quando a bateria finalmente acabar, você pode contar com o carregador de 68 watts que vem na caixa. E ele levou 41 minutos para carregar a bateria zerada até 100%. Outro show nesse celular aqui é a tela, e a Motorola costuma caprichar muito nesse quesito. E o modelo Fusion também mantém um painel excelente dos celulares mais caros da marca. Trata-se de um display POLED curvo de resolução 1.5K e brilho máximo de 4.500 nits. Pouco tempo atrás a gente precisava pagar muito para um celular com resolução acima de Full HD e um brilho extremo num painel OLED, né? Mas hoje em dia até os celulares mais focados em custo-benefício estão vindo com ótimas telas. Graças a Deus. Mais um ponto positivo para o Edge 60 Fusion é que ele vem com certificação IP69 contra poeira e mergulho em água. A tela também tem Gorilla 7i, protegendo contra quedas, pequenas quedas e também arranhões leves. Quanto às câmeras, eu fiquei muito satisfeito com as fotos tiradas pelo Edge 60 Fusion, tanto com a câmera principal e a ultra wide. Também a selfie foi bem legal. O celular pega aqueles tons mais naturais, sem adicionar nitidez exagerada que a gente tinha nos antigos celulares da Motorola. E na época que eu testei, esse celular aqui estava custando mais de R$2.000. Eu disse que era uma boa ideia esperar diminuir. E pouco tempo depois ele já apareceu por cerca de R$1.800. E a tendência é cair cada vez mais em 2026. E nessa faixa de preço eu recomendo comprar, mas apenas se você não curte jogar, tá? Se o seu negócio é games e celular, dá uma conferida no próximo celular da lista. Um dos celulares que eu mais gostei de testar em 2025 foi o Edge 60 Pro, que também é da Motorola. E já que a gente não teve um modelo Ultra nesse ano, foi o Pro o topo de linha lançado aqui no Brasil. E o principal foco dessa versão aqui foi corrigir problemas do antecessor Edge 50 Pro, principalmente no quesito performance. Diferente do antecessor, o novo Pro consegue rodar games mais pesados da Play Store sem problema algum, alcançando taxas de quadros incríveis em jogos como CarX Street e Wuthering Waves. Você já deve conhecer o nosso canal Roda Liso, mas se ainda não conhece, vale a pena dar uma conferida no teste de jogos que a gente faz nesse e em outros celulares. Tem link aí na descrição. Eu não posso esquecer da bateria do Edge 60 Pro. Ele teve uma capacidade elevada para 6.000 mAh, que é absolutamente necessário para aguentar esse processador potente da MediaTek. E ele terminou nosso teste de 8 horas com 26% de carga ainda sobrando. E também acompanha um carregador de 90 watts na caixa. E na tela, por se tratar de um topo de linha da Motorola, pode apostar que é um painel show. A gente está falando de um display curvo de 6.7 polegadas, com resolução 1.5K e também brilho de 4.500 nits. Não tem como não ficar satisfeito com as cores profundas desse display. Também capricharam na construção, com uma laterais em polímero e a traseira em couro vegano. Ele vem muito bem protegido com certificação militar, proteção IP69 e Gorilla Glass 7i na tela. Nada a reclamar por aqui. Então se você curte tirar fotos, o Edge 60 Pro ainda tem um conjunto triplo e o destaque vai para a lente secundária com zoom óptico de 3 vezes. Esse aqui e também o próximo celular são os únicos da lista com câmera telefoto, uma lente ideal para tirar fotos de animais de estimação, pessoas e também objetos. Quando eu testei esse celular aqui no canal, ele estava custando cerca de R$3.000. Foi difícil recomendar a compra por esse valor, já que a gente encontra vários modelos competentes da Samsung nessa mesma faixa de preço. A boa notícia é que poucos meses depois da nossa análise, o Edge 60 Pro apareceu em várias promoções diferentes por cerca de R$2.100, que é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço disparado. Agora ele subiu de novo, mas eu não me surpreenderia a ver ele próximo dos R$2.000 novamente em 2026. Vale muito a pena ficar ligado nas promoções dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Assim que aparecer uma promo desse celular, com certeza eu vou postar por lá. Tem link aí na descrição e no comentário fixo, dá uma olhada. O
O Galaxy S24 FE tem a proposta de oferecer um desempenho de topo de linha, mas com preço de intermediário. Ele é um celular potente, com um hardware que chega perto dos melhores, mas longe do preço dos verdadeiros topo de linha da Samsung. O processador é o Exynos 2400E, é um chip que entrega performance suficiente para rodar os games pesados com tudo no máximo. E a gente testou ele e se saiu muito bem rodando Carex Street e até mesmo Fortnite. A construção é o padrão da Samsung, com bordas em alumínio e traseira em vidro. E ele tem certificação contra poeira e água IP68, que junto com o vidro Gorilla Glass Victus Plus, garante uma durabilidade do S24 FE contra impactos leves e também a submersão completa à água doce. A tela é Dynamic AMOLED de 6.7 polegadas que oferece ótimas cores e muito bons contrastes. Vale mencionar que a resolução é Full HD Plus e o brilho em 1900 nits. São valores menores que os demais celulares dessa lista, mas mesmo assim, mesmo quem é exigente vai tá bem servido aí com a tela do Galaxy S24 FE. O maior motivo das pessoas comprarem Samsung são as câmeras, e apesar do S24 FE ser um modelo mais econômico, ainda tem um sensor triplo de ótima qualidade. Assim como o Edge 60 Pro da Motorola, esse modelo aqui também tem uma câmera com zoom ótico. É a minha lente favorita para tirar fotos, diga-se de passagem, já que eu curto muito fotografar cachorros, carros e pessoas. Essas sempre ficam melhores quando você tira uma foto com zoom, se enquadra melhor na câmera. Outro diferencial dos celulares da Samsung é o tempo de atualização. O S24 FE vai receber 7 anos, o que é um atrativo enorme para quem planeja usar o celular por vários anos, não precisa ficar trocando tão cedo. De forma geral, o S24 FE é uma ótima porta de entrada para um ecossistema da Samsung. E como eu disse no começo, ele tem várias qualidades de um topo de linha. A diferença principal é que custa cerca de R$ 2.100, enquanto os outros modelos da linha S quase impossível de encontrar por menos de 3. Considerando que o S25 FE já foi lançado, é hora da Samsung se livrar daqueles estoques do antecessor, então vale a pena ficar atento nas promoções desse celular por aqui. É verdade que o A56 não ganhou tanto destaque quanto seus antecessores, a 54 e a 55, mas o motivo não foi as especificações ou algo do tipo. O problema mesmo foi o preço. O A56 continua custando cerca de R$ 1.800 há quase um ano da sua data de lançamento. Acontece que agora, com o A57 sendo lançado em breve, é hora do A56 brilhar nas promoções. Esse celular aqui oferece um pacote bem balanceado de performance, bateria, tela e, claro, câmeras. É um aparelho que não se sobressai em nenhuma dessas categorias, mas também não decepciona em nada. A construção e design dos celulares Samsung A costumava ser um grande diferencial, mas mesmo esse ano, a Poco e a Motorola alcançaram a Samsung. Mesmo assim, a gente tem um aparelho feito em materiais premium, como vidro e alumínio, e com certificação à prova d'água IP67. O mesmo vale para a tela. Antes a Samsung se sobressaiu com seus painéis Super AMOLED com altas taxas de atualização, mas hoje em dia esse está sendo o mínimo. Mas o que eu falei da tela do S24 FE também vale aqui para o intermediário A56. É praticamente impossível não ficar satisfeito com o brilho e as cores dessa telona de 6.7 polegadas. Mas o diferencial que só o Samsung consegue oferecer no mercado de Android aqui no Brasil é o tempo de atualização. O A56 vai ser atualizado por 6 anos. E quando eu comprei ele, o desempenho não estava lá essas coisas. Mas com o passar do tempo ele foi sendo atualizado e tivemos grande melhora de performance. Lá no teste dos jogos no canal Roda Liso, comprovamos que o processador Exynos 1580 tem bastante performance para oferecer. Resumindo, se você está procurando por um celular forte, bem construído e com uma performance satisfatória e acesso a todo o ecossistema da Samsung, não existe opção melhor que o A56, principalmente se você conseguir encontrar ele por menos de R$ 1.700. Se você não curte os intermediários da Samsung, a gente tem uma ótima notícia para você. A Motorola finalmente lançou um intermediário à altura e que consegue não apenas competir, mas na minha opinião venceu o A56. A gente está falando do Moto G86, que é um dos melhores custo-benefício de 2025 com certeza e o melhor Moto G lançado até agora. A construção é bem chamativa, a gente tem uma textura de polímero emborrachado que dá um tchan legal no design. Ele é o único celular da lista que ainda mantém suporte a cartão microSD, o que é uma ótima notícia para quem está sempre precisando de mais armazenamento de forma barata. Outra novidade são as certificações de resistência. Ele pode ser barato, mas também possui certificação IP69, que garante resistência a jatos de alta pressão. E o Moto G86 também possui resistência militar, resultando numa durabilidade contra quedas e mudanças bruscas da temperatura.
A Motorola mandou muito bem na tela aqui. A gente tem um painel POLED de 6.67 polegadas com 120 Hz de atualização e brilho em 4.500 nits. E eu não esperava a resolução 1.5K num celular tão barato, mas aqui a gente tá. É uma tela topo de linha num celular que parece em promoções por menos de R$ 1.500. Apesar disso, o que mais me chamou a atenção nem foi a tela, mas sim as câmeras. Eu tirei várias fotos lado a lado com o A36 da Samsung e, na minha opinião, o Moto G levou melhor em praticamente todos os cenários. A Motorola tem investido pesado no pós-processamento das suas fotos e elas estão saindo bem melhores, aliás, melhores do que nunca, tanto com as câmeras principais quanto principalmente com as selfies. Quando a gente testou o Moto G86 estava custando mais de R$ 2.000 e eu falei na época que compensava se ele tivesse custando R$ 1.700, mas ele caiu ainda mais. Enquanto eu gravo esse vídeo, você pode comprar ele por R$ 1.400 e com certeza é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Nenhum outro celular chega perto disso. Um celular que eu não tinha expectativa nenhuma e me surpreendeu muito foi o Poco F7 da Xiaomi. Esse celular é tão bom que eu nem sei direito por onde começar. A Poco simplesmente pegou todas as críticas que eu tinha da linha F e corrigiu em praticamente tudo, lançando um celular quase perfeito. A construção deixou de ser aquele plástico barato e agora a gente tem materiais premium, como vidro e alumínio fosco, ambos resistentes a marcas de dedo. Outra melhoria é que o modelo base da linha F da Poco vem com certificação IP68 contra poeira e submersão de água. Antes a gente só tinha proteção contra respingos. E quem compra o celular da Xiaomi sabe que na caixa vem bem mais que o celular, né? O F7 acompanha um carregador topo de linha de 90 watts e uma capinha de silicone. A película protetora de tela já vem pré-aplicada de fábrica e apesar da película em si riscar fácil, consegue proteger muito bem a tela de vidro. Quanto à performance, muitas boas notícias. O F7 usa um processador Snapdragon 8S Gen 4, então a gente pode esquecer travamentos ou lentidão ao usar esse celular. Esse processador é forte o suficiente para rodar até os jogos mais pesados, como o Wuthering Waves até o Subnautica. Eu testei ele também no Delta Force e foi um dos poucos celulares que atingiu 120 frames de média, ou seja, é monstro em jogos. E eu nem falei ainda da bateria gigante que o F7 tem. São 6.500 mAh de capacidade. Ele terminou nosso teste de bateria de 8 horas com 37% de carga ainda restante, o que é um resultado absurdo. Ou seja, ele vence o S24 em quase tudo: tela, performance, autonomia e carregamento. Mas perde em câmeras, né? Os celulares da Xiaomi já melhoraram muito nas fotos, mas os celulares da Poco ainda continuam tirando fotos piores que a concorrência. Apesar disso, o F7 é um ótimo custo-benefício e também um dos melhores aparelhos que a gente testou não só nesse ano, mas em toda a história aqui do canal. Quem acompanha esse universo de celulares com certeza já está cansado de ouvir o Poco G7 Pro. Mas não tem como evitar, esse celular aqui realmente é tão bom quanto dizem. Simplificando, ele soma tudo que eu elogiei até agora dos celulares dessa lista, mas com um processador super potente e preço muito abaixo da concorrência. Começando pela construção, o X7 Pro é o primeiro dessa linha X que vem com certificação IP69 contra jatos de alta pressão e poeira. Essa foi uma das principais críticas que a gente fez ao X6 Pro. Aquele celular só era protegido contra respingos e não submersão completa. Já a tela continua excelente, com resolução 1.5K, 3.200 nits de brilho máximo e seu tamanho de 6.67 polegadas. Se essa tela aqui tivesse no topo de linha, ninguém ia reclamar. Mas tá aqui, o X7 Pro é um celular que custa menos de R$2.000. E até mesmo na versão mais barata do X7 Pro, ele já vem com 256 de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Então, sem ficar preocupado com espaço para aplicativos, fotos e vídeos, não precisa ficar apagando e não se preocupe que não vai travar em nada. Quanto à bateria, o X7 Pro vem com uma tecnologia silício carbono, coisa que nenhum celular da Samsung ainda tem. Durante 8 horas de nosso teste, ele ficou com 31% ainda restante, o que é um dos melhores resultados que a gente teve esse ano. É bateria de sobra e na hora de carregar, em menos de uma hora ele enche de 0 a 100 graças ao carregador de 90 watts também. Além do carregador na caixa, a Poco também envia o kit completinho da Xiaomi, com capinha de silicone de boa qualidade e película já instalada de fábrica. Mas quem compra o celular da Poco é porque tá afim de performance, né? E uma das melhores formas de testar isso é em jogos. Logo após o lançamento, o X7 Pro decepcionou nos games. Ele vinha apresentando vários bugs de performance com os piores resultados com o antecessor em praticamente todos os jogos. A boa notícia é que ele logo foi atualizado e a performance melhorou muito. Esse é o celular mais barato que consegue rodar CarX Street com uma média de 60 frames ou próxima disso com os gráficos no máximo. Ele também mandou muito bem no Genshin Impact, atingindo uma média de 60 frames com tudo no máximo. É o melhor custo-benefício para jogar Genshin. E apesar de ser classificado como intermediário, o X7 Pro tem performance de topo de linha. Nada de ficar pensando entre tarefas, ele responde tudo instantaneamente. Então a gente tem uma construção
tela, bateria e performance ótima. Esse celular deveria custar muito mais caro que R$2.000, mas aqui vai o principal motivo dele estar no top 1 da nossa lista de melhores custo-benefício. O X7 Pro apareceu na Black Friday por R$1.600 e mesmo agora a maioria das promoções já passaram, né? Ele se mantém perto dos 1.800. Continua sendo a melhor opção custo-benefício, até mesmo para quem não planeja abrir um jogo sequer no celular. Em 2025 a gente testou mais de 40 celulares por aqui, então foi difícil escolher apenas 7. Se na sua opinião eu esqueci algum modelo, comenta aí embaixo para que outras pessoas fiquem sabendo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, Feliz Natal para vocês e que 2026 seja uma penca de celulares custo-benefício para a gente testar aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.